Boa noite a todos, pessoal, e bem-vindos à nossa aula Parashat Shavua no Bet Midrash, ללמוד em português, aqui do Bet Midrash Torah Mitzion. E estamos na nossa aula de hoje, Parashat Shavua. Estamos, Baruch Hashem, na segunda Parashat da Torá. É a famosa Parashat Noach, logo no início da criação do mundo. Falamos na semana passada sobre a criação do mundo e logo agora, Parashat Noach é a parasha onde Hashem, na prática, Hashem eh, percebe que o mundo que ele criou está dando alguns problemas e não está indo muito bem. E talvez um dia a gente vai falar sobre isso. Então, por que que Hashem, logo quando criou, Hashem não fez essas regras que colocou agora? Mas esse é outro assunto. Hashem decide que chegou a hora que o mundo não pode continuar como que ele está. Nós falamos durante a semana que é um dos principais motivos que o mundo todo sofreu e não só os seres humanos que pecaram, que daqui nós podemos chegar à conclusão e chegar a entender que cada pessoa, cada um de nós, nas suas atitudes, nos seus comportamentos, nos seus maasim no dia a dia, você acaba influenciando o mundo todo. E é o princípio da energia que tem em volta, ao redor da pessoa, depende do que ele faz. Tem pessoas boas e dá para sentir perto deles uma energia positiva. Tem pessoas que são pessoas, às vezes, negativas, mas a novidade de hoje é que tem pessoas que não são negativas, são pessoas boas, mas você não tem bom relação com eles, e aí quando você está perto deles, dessas pessoas, você sente uma energia um pouco negativa, um pouco não muito positiva, etc. E uma influência que pode acabar influenciando, atrapalhando o seu dia a dia. E você tem que perceber isso e saber que quando você sente isso, é porque tem alguma energia que eles criam nessas pessoas e acaba influenciando e trazendo uma influência negativa para você. E essa energia é o que que aconteceu na prática na época do Noah. E vamos falar sobre isso hoje, tá bom? Uma das coisas que vamos falar, tá bom? Vamos falar alguns fatos sobre a época do Noah. E vamos falar sobre isso. O princípio é que as pessoas fizeram tantos pecados e tantos erros que fizeram que acabaram estragando o ambiente do mundo. E às vezes, quando o ambiente toda está contaminada, não tem como consertar mais. O conserto é acabar com tudo e só depois recomeçar. Uma pessoa que tem uma planta pequena que seja, tem um vaso com planta na sua casa, e a planta pegou uma doença. Existem alguns tipos de remédios que pode colocar na planta para ela melhorar, para crescer, para poder. Mas o problema é que o vaso já contaminou o vaso também. E mesmo se você vai curar a planta, o vaso já está assim. Tem tipo de hospitais, antigamente em Jerusalém era comum, hospitais de pessoas de doenças de pele, na pele. E a história diz que do anos e anos e não curavam as pessoas. Até que chegou um médico e falou que as paredes, que tinham uma parede de madeiras na época, 100, 150 anos atrás, as madeiras já pegaram essas doenças. E não adianta. A pessoa chega aqui e vai pegar as doenças da própria madeira. A única forma de como
de como conseguir curar isso é somente a pessoa acabar com tudo e recomeçar. E recomeçar. Então, na prática, isso que aconteceu na Parashat da semana, Parashat Noach. Parashat Noach, o que acontece? E a gente chegou à conclusão que as pessoas fazem pecados e não tem mais como curar. A única forma é somente acabar com tudo e começar. Por isso, Hashem acabou com os animais, Hashem exterminou os animais, as aves, tudo acabou. Os únicos que não são os peixes. Os peixes que estão debaixo da terra, debaixo da água. Debaixo da água, a influência dos seres humanos não consegue chegar. Por isso também a gente sabe que peixes, Ainará, mau olhar, não pega nos peixes. E por isso peixe, tem pessoas que gostam de ter peixe em casa. Peixe é um siman, é um símbolo, é uma proteção que tem contra mau olhar. Por quê? Porque no peixe não pode pegar mal olhar. Por quê? Porque as pessoas não conseguem olhar. Não tem Ainara. Aquele Ainara famoso que tem, no peixe não tem. Isso é escrito na Torá, no Parashat Veichi, no final do Sefer Bereshit. Yaakov falou isso para seus filhos. Então, por isso também a gente não acabou com os peixes. Porque neles não pegou essa influência errada. Que as pessoas fizeram. E as pessoas fizeram vários pecados. A gente sabe que o principal pecado foi o pecado de roubo, que eles roubaram. E roubaram, que a gente falou aqui alguns tempo atrás, em outro assunto, quando explicamos que o roubo não foi o roubo que roubaram a pessoa no meio da rua, roubaram dele coisa. Não foi. Eles fizeram roubos que na prática não tem como processar, vamos usar a palavra assim, não tem como processar. Eles roubaram menos de valor mínimo. Mas como que eles fizeram? Eles roubaram o valor menor do valor mínimo que tu pode devolver várias vezes. Várias vezes. Quando fizeram isso, cada vez, roubei 5 centavos. O quê? É nada, nada. O Midrash, a Gemara contam que entraram na loja da pessoa e pegaram algumas frutas. Pegaram uma fruta, um semente. Semente custa quanto? 2 centavos, um semente. Pegaram uma uva pequena, quase não tem valor. 2 centavos cada uva, um centavo. Pegaram um, depois pegaram outro, depois pegaram outro. Não, eu roubei isso aí. Não tem como processar, não tem como pedir isso, não tem como cobrar isso. Então chegou um ponto que não tem como cobrar, não tem como castigar por isso. Então a pessoa não vai fazer chuva, vai continuar com seus erros, com seus pecados. Então, como acabar com tudo e recomeçar? Isso que temos na Parashat de semana. Isso é o principal de Parashat Noach que temos esse Shabbat. Então, quando a gente fala, talvez para começar, antes de falar o nosso assunto de hoje, vamos falar algumas coisas que tem na Parashá que vale a pena saber relacionado ao Noach e a época do Noach que o Noach viveu e tudo isso. Tem que saber que Noach, ele era 10 gerações, tá bom? Noach, ele era o 10ª geração desde do Adam Arishon. O 10ª geração, a 10ª geração é Noach. Tá certo? Então, isso tem que saber pela contagem dos anos que tem, certo? Eu acho que falar alguns fatos importantes sobre o Parashat de Noach, para fazer um tipo de resumo, que a principal história sobre Noach, todo mundo sabe. Então agora vamos eh, eh, vamos entender, estudar um fato importante que tem na Parashat da semana, pessoal. Na Parashat da semana, a gente lê sobre o assunto de Noach.
tem que saber, o Midrash diz, o Midrash ele conta que a partir da criação do mundo, do Adão Arishon, até Noah, até a época do Noah, as pessoas nasceram com a palma de mão inteira assim fechada, fechada. Não tinha o princípio de dedos, não tinha dedos. 10 gerações, do Adão Arishon, do Adão até Noah. Tá certo? Noah era a primeira pessoa no mundo, a primeira pessoa que nasceu com 10 dedos. Certo? Qual é o motivo? O motivo é que até Noah ninguém era agricultor, ninguém trabalhou a terra. Tá certo? Noah nasceu o primeiro com 10 dedos e o Lemer, tá bom? O Lemer, antes do Noah, pai dele, certo? O Lemer, que viu que Noah nasceu assim, ele entendeu que isso foi feito por quê? Para Noah poder trabalhar a terra. E a Torá ela fala Noah Isha Adama, o homem da terra. Tá certo? Ele foi o primeiro que nasceu com eh, depois que Adão Arishon pecou, Hashem amaldiçoou a terra. E uma das maldições que Hashem amaldiçoou a terra foi que o Midrash diz que eles, na época, eles plantaram eh, trigos e aí recolheram espinhos. Isso que o Midrash diz. Isso foi depois da maldição que Hashem amaldiçoou a terra. Plantaram trigos e depois eles recolheram os espinhos. O Midrash diz que a partir do momento que Noah nasceu, Hashem mudou, e aí o que aconteceu? Plantaram trigos e realmente recolheram trigos. Isso foi a partir do momento que Noah nasceu. Mais um fato importante sobre Noah. Noah, ele era a primeira pessoa no mundo, tá certo? Que nasceu já com Brit Milá feita. Isso era Noah. A primeira pessoa no mundo que nasceu com Brit Milá feita. O Midrash diz como sabemos disso, que está escrito que quando Noah nasceu, o pai dele, o Lemech, falou, ele que nasceu, por isso chamou ele Noah. Ele vai nos zeyenachameinu. Ele vai nos consolar. Consolar é lenachem, da palavra Noah. Ele vai nos consolar. Tá certo? E aí, quando Noah nasceu, viram que ele nasceu com Brit Milá, e isso foi sinal, tá certo? Isso foi sinal que Hashem já fechou o ciclo das gerações que foram castigados depois do primeiro do Adão Arishon. Certo? Tem um dos Rashi na Torá, ele traz uma pergunta. Rashi ele pergunta que Hashem falou para Noach 7 animais puros e 7 casais de animais puros e 2 casais de animais impuros. Aí pergunta ao Rashi como Noach sabia o que é animal puro e o que não é animal puro. Como é que Noach sabia isso? Responde Rashi, que daqui aprendemos que Noach, ele aprendeu a Torá toda. Isso fala Rashi. Daqui aprendemos que Noach sabia a Torá toda. Assim temos um lugar na Torá que Noach já estudou a Torá. A Torá ainda não foi dada,
Mas Hashem ensinou para nós para saber as leis, qual é o animal puro, porque senão, realmente, como é que nós sabia? A Torá foi dada muito depois de que aprendemos que nós já aprendemos a Torá, certo? Os animais que nós colocamos na arca são todos animais que temos hoje. É uma das perguntas que tem, como que Noah conseguiu colocar no teivá dele todos os animais? Como ele conseguiu? A teivá é pequena, não é tão grande. Como é que é? A resposta principal que tem, pessoal, não tem dúvida que isso foi um milagre. Milagre de Hashem. Mas qual é a lição para todos nós? A lição para nós é a seguinte, que quando você tem alguma missão na sua vida para fazer, você tem que fazer o seu papel. Você tem que fazer a sua parte. Qual é a sua parte? A sua parte é começar. Começar um trabalho. De fazer o que você puder fazer. Agora, se você não acredita que vai dar certo, que você vai conseguir, que vai alcançar, que vai tudo, isso não é seu trabalho. O seu trabalho é começar. Se vai dar certo ou não, deixa na mão de Hashem. Como sabemos disso? Que a primeira pessoa no mundo que fez isso, deu certo, é o Noah. Hashem falou para ele, Noah, qual é a sua missão? A sua missão é salvar o mundo. Salvar o mundo. E isso que Noah fez. Noah levou para a arca, para dentro da teva, todos os animais do mundo. Ele levou os leões, os tigres, elefantes, girafa, tudo, tudo, tudo. Animais, insetos, aves, tudo isso Noah levou para a teva. Claramente, ele salvou o mundo. Mas como cabe tudo isso? Não dá para entender. São três andares na teva, são três andares. Um andar é para o lixo. Um andar é para Noah e sua família. E outro andar é para todos os animais. Como? Como cabe tudo? Como? E são sete de cada casal. Qual é a resposta? A resposta é que Noah fez o seu papel. Qual é o seu papel? É fazer o trabalho de Hashem. Quem terminou, quem concluiu, foi Hashem. E Hashem fez o milagre. Não tem dúvida. Todas as pesquisas que temos hoje sobre Noah, sobre a Arca de Noah, todas as pesquisas são a mesma coisa. E que não tem como entender exatamente como Noah fez isso. Qual é a resposta? Nesse milagre. Por quê? Porque quando você faz o seu papel, o que você precisa fazer? Hashem continua. Você faz. Isso se chama na linguagem, na nossa linguagem, se chama nosso istadlut, o nosso esforço. Se você faz esforço, Hashem continua. Você fazer o seu esforço. Nós começou. Nós poderia perguntar para Hashem, Hashem, como é que eu vou colocar isso na TV? Não cabe. Não cabe tanta coisa. A resposta é, daqui aprendemos isso. E quando a pessoa faz istadlut, Hashem continua. E poucos deu certo. Então, essa informação temos aqui também sobre nós. Ok? Eh, e não só isso, nós também, o trabalho que nós trabalhou durante um ano dentro do Teivá, um ano ficou dentro da arca. E Noah, o Midrash diz, a Gemara ela conta que Noah deu para cada animal, comer exatamente a comida que ela come. Para a vaca comeu a palha, e ele comeu os legumes e frutas e tal.
E tem, alguma conta que tem animais que comem na parte da manhã, tem animais que comem na parte da noite, tem na parte da noite da tarde. 12 meses. 12 meses, diz a Gemara, que Noah não dormiu dia e noite. Cochilou aqui, cochilou lá, dormiu um pico aqui, lá. Mas não foi. Por quê? Ele tem missão. Qual é a missão dele? Salvar o mundo. Salvar o mundo. Pessoal, cada um de nós tem missão. Cada um de nós aqui no mundo tem uma missão. E a missão de cada um de nós é também salvar o mundo. Qual mundo? Qual mundo que eu tenho que salvar? Você tem que salvar o seu mundo. O mundo que está ao seu redor. E tem a missão de cada um de nós. E se você quer saber a missão de cada um, a sua missão, tem como saber ela. As pessoas perguntam qual é a minha missão. Eu tenho como responder isso agora, aqui. Mas cada pessoa tem uma missão. Uma missão especial dele fazer aqui no mundo. Todo o conceito, pessoal, de reencarnações que existem no mundo é por conta disso. Que a alma chega aqui no mundo e a pessoa não cumpre a missão dela. Vai fazendo coisas, procurando aqui, procurando lá, não cumpriu a missão dele. Às vezes a pessoa faz coisas boas, mas não é sua missão. A sua missão é diferente. A sua missão que a Hashem espera de você é diferente. A sua missão é diferente. E se você não vai cumprir, ok? E se você não vai cumprir a sua missão, infelizmente, ou talvez felizmente, você vai ter que voltar para o mundo para fazer isso. A missão do Noah era salvar o mundo. Era a missão dele. Então, e Noah fez isso. Então, é óbvio, cada um de nós quer saber a sua missão. Cada um quer saber que ele cumpre a missão dele. Ok? Tem uma expressão nos livros da Kabbalah que falam sobre tikkun, conserto. Cada um de nós tem um tipo de um tikkun, de um conserto que ele tem que fazer aqui no mundo. E se você não vai fazer o seu tikkun, o seu conserto aqui no mundo, certo? Você vai ter que voltar. Normalmente, pessoal, normalmente, eu vou falar muito em geral, sem entrar nos detalhes, tá bom? Em geral, isso depende de cada um de nós, tá? Mas em geral, não, isso também depende do nome da pessoa, de alguns detalhes cabalísticos sobre esse assunto, tá bom? Mas em geral, apesar de que saber o seguinte, a mitzvah, a coisa positiva, coisa boa, que você mais gosta e mais se conecta com ela, tá certo? Ou seja, que a sua alma está com sede para esse tipo de coisa, tá certo? É o que você precisa consertar aqui no mundo. Ou também o pecado que a pessoa mais, vamos supor essa palavra, quer fazer, é um siman, que é a coisa que o seu Yetzer Hara, mas quer fazer esse tipo de pecado, esse tipo de assunto, é o que você tem que fazer o tikkun.
o motivo disso é porque o Yetzer Hara, que é o Satã, ele sabe, ele sabe por que que a sua alma vem aqui no mundo, qual é o tikkun dela, certo? Ele sabe por que que você veio aqui no mundo, para fazer o tikkun com conserto de quê? E por isso ele coloca toda a pressão dele nesse assunto. E vai tentar fazer você cair o tempo todo nesse pecado. Então, se tem algum tipo de pecado, dificuldade que você tem, tá certo? Então, lá, isso é o seu tikkun. Claro que tem que cumprir a Torá toda, que mas, é, quando a pessoa gosta de fazer alguma coisa, alguma mitzvah, uma pessoa que gosta muito de chesed, isso que é o tikkun dele, certo? Então, o resumo, tá? Mais ou menos assim, que do lado positivo, o seu tikkun é a mitzvah que você mais gosta de fazer, o assunto. Tem pessoas que gostam mais de chesed, gostam mais de Torá, gostam mais de tzedakah, certo? Lá você tem que dar o seu foco, que é o seu tikkun, certo? Agora, do lado negativo de não fazer, o pecado, o erro que você mais passando dificuldades. Tem pessoas que têm muita dificuldade de não comer comida que não kasher. Tem pessoas que têm também dificuldade de não falar mal dos outros. Tem pessoas que têm dificuldade com o assunto de tzniut de mulheres, de kedushá, certo? Lá você tem que colocar toda a sua força, lá o seu tikkun. Então, claro, além de tudo que temos que fazer, tá? Além de tudo que nós temos que fazer, é, é, todos os mitzvot de cumprir averot de deixar de fazer. Claro que tem que fazer tudo, ok? Certo? Aqui algumas perguntas. Ok, falamos sobre isso. Ok. Ok. Então, bom, falamos um pouco sobre isso também. Tem mais detalhes, mas talvez mais tarde a gente pode falar um pouquinho mais sobre esse assunto, mas o princípio já falamos. Tem mais alguns detalhes que a gente pode ainda falar de Parashat Noach. Então falamos sobre isso. Isso, voltando só para fechar, então, isso foi o Tikkun de Noach, tá? E Noah fez o estadluto, o esforço dele, porque ele sabia que é o tikkun, cada um de nós, o tikkun dele, isso foi o tikkun de Noah. Agora, pessoal, se Noah tivesse uma pessoa, se fosse Noah uma pessoa muito tzadik e tal, rezando o dia todo, jantou o dia todo, e não fazendo arca e não salvando, Noah, desculpa, você perdeu o seu tikkun aqui no mundo. O seu tikkun era de fazer isso, você deixou de fazer isso. Cada um de nós tem que pensar se ele faz realmente o seu papel aqui no mundo, ou que ele foca em outras coisas que não é o papel principal dele. Bom, isso também ligado ao assunto que a Gemara ela conta que Avraham Avinu perguntou, estava vivo ainda Avraham Avinu, אז perguntou para Shem, que é o filho de Noah, Eh, que mérito vocês saíram do Teva? Eh, falou para ele,
pelo tzedakah que nós fizemos. O mérito que nós saímos do Teivá da Arca foi pela tzedakah que nós fizemos. As falou para ele Noa, o Avraham Avinu, mas qual tzedakah? Lá não tinha pobres dentro da arca, não tinha pobres. Não, a tzedakah que nós fizemos não foi com pobres, a tzedakah foi com os animais, que demos comida para eles, de manhã e noite para comer. A gente não dormia, a gente ficou acordado o tempo todo. Isso é uma tzedakah. O conceito é que quando você dá para alguém, é uma tzedakah, Avraham Avinu falou para ele, se vocês fizeram tzedakah com animais, não com seres humanos, com animais, e vocês foram salvos do dilúvio do Mabul, então uma pessoa que faz tzedakah com seres humanos, é muito mais, é óbvio que ele vai ser salvo da morte. Daqui aprendemos, נכון? Essa regra, que tzedakah tatzili mimavet. A tzedakah, ela salva da morte. Se eles que deram tzedakah e deram comida para os animais foram salvos, uma pessoa que faz com seres humanos, é óbvio que eles vão ser salvos. Tem mais uma coisa importante sobre Noach, eh, que a Torá ela fala que Noach era um homem justo e íntegro. As os comentaristas da Torá falam que ele era justo e íntegro de que sentido? A geração dele tinha os três pecados. Fizeram idolatria, roubo e também relações proibidas. Certo? E Noach está escrito Ish, Tzadik, Tamim, tá certo? Tzadik, Tamim, היה בדורותיו, את האלוקים התהלך נוח. נוח seguiu o caminho de Hashem. Mas o Kli Yakar ele explica o seguinte: Noach tinha três qualidades. Noach Tzadik, Tamim, que seguiu o caminho de Hashem. Tzadik, que não roubava as outras pessoas. Tamim é íntegro. Íntegro no que sentido? Que não pecou nos pecados de relações proibidos. Era limpo, era íntegro. E seguiu os caminhos de Hashem, et Elohim italech Noach, ou seja, seguiu os caminhos de Hashem e não fez idolatria. Por isso a Torá fala sobre três qualidades de Noach. Mas qual é a principal mensagem aqui? E por isso que foi que Hashem, Noach, Matzachen bene Hashem, Noach encontrou a graça nos olhos de Hashem. Porque Noach, ele quebrou o seu Yetzer Hara, o mau instinto, a sua vontade, os seus desejos de seguir o caminho de toda a geração dele. Único. E Hashem, ele gosta das pessoas, Hashem gosta das pessoas que conseguem mudar alguma coisa na sua natureza, na natureza deles. Noah foi a pessoa que mudou a sua natureza. Mudou. Todos pecaram, roubaram, relações proibidas, idolatria. Noah quebrou. E a mensagem na Parashá, que Hashem, et Elohim italech Noach, Hashem encontrou a graça dos olhos de Hashem, porque ele foi o único que conseguiu mudar a sua natureza da geração da época e aí seguiu o caminho de Hashem. Por isso Hashem gostou de tanto. O, os comentários da Torá, eles falam muito sobre o Parashat Noach e o que nós aprendemos da de Parashat Noach, é que os testes que Noach passou e as dificuldades que ele passou, ele nos ensinou que quando você, e com isso começamos hoje, quando você
tem a sua intenção e o seu esforço de seguir os caminhos de Hashem, apesar das dificuldades que tem, você faz o seu papel, Hashem continua e Hashem ajuda você. E Hashem salva você. E você vira um Noah, que a Torá fala sobre Ish Tzadik Tamim, homem justo e íntegro. Você tem que fazer o seu papel. O que é que você pode fazer? E Hashem vai continuar o seu trabalho. Bezrat Hashem. Tomara que a gente vai praticar todas as bondades que Noah nos ensinou. E Hashem vai nos abençoar como que abençoou o Noah e a sua família, Bezrat Hashem, somente com boas notícias, Bezrat Hashem. Estaremos aqui de volta para na semana que vem, com o nosso shiur semanal, que já está gravado. O nosso shiur está no site do Torah Mitzion, no YouTube. Todos convidados de poder acessar. E Bezrat Hashem, em breve, somente boas notícias para Am Israel, para Eretz Israel e para os nossos soldados, Bezrat Hashem. Shabbat Shalom Mevorach.